Ela era feita de bronze, tinha a forma de uma serpente, e foi erguida no meio de um deserto, onde um povo morria lentamente por causa de seu próprio pecado. Ainda assim, quem olhava para ela, vivia. Seria isso magia, idolatria, ou uma profecia velada? O que a serpente de bronze representa na verdade? Por que Deus ordenaria a criação de algo tão contraditório? Prepare-se, porque o que vamos desvendar hoje é mais do que um objeto estranho na Bíblia. Este é o enigma da serpente de bronze de Moisés. Uma história sobre pecado, fé e redenção. O pano de fundo desse mistério começa no deserto. Israel tinha acabado de ser liberto da escravidão no Egito. Deus os tirou com mão forte, por meio de pragas, milagres e a abertura do Mar Vermelho. Moisés, o grande libertador, agora os conduzia rumo à terra prometida. Mas a viagem não seria direta. Deus decidiu testar o coração daquele povo. Era necessário que o Egito saísse de dentro deles. Uma nova geração teria que nascer, uma geração de fé. Durante a caminhada, enfrentaram fome, sede, batalhas, escassez. E em cada crise, murmuravam. O livro de Números, capítulo 21, descreve mais um desses episódios. O povo acabava de contornar a terra de Edom, frustrado por não poder atravessá-la diretamente. A rota se tornou longa, cansativa, repetitiva. E então, mais uma vez, eles reclamaram. Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. O pão vil ao qual se referiam era o maná, o alimento milagroso que caía do céu diariamente. Esse desprezo pela provisão divina foi mais uma gota em um cálice que transbordava. A resposta de Deus seria dura, mas cheia de significado. O texto diz: Então o Senhor enviou serpentes ardentes contra o povo, e elas os picavam, e morreu muita gente de Israel. Números 21, verso 6. O termo hebraico usado é saraf, que significa ardente, abrasador, relacionado à sensação causada pelo veneno. Alguns estudiosos acreditam que se tratavam de víboras do deserto, conhecidas por seu veneno rápido e letal. O caos se instaurou. Pessoas gritavam, eram mordidas, morriam em meio ao deserto quente e seco. O acampamento se tornou um campo de dor, luto e desespero. O que parecia apenas uma punição, na verdade, era uma lição. As serpentes simbolizavam o próprio pecado, traiçoeiro, mortal, presente em toda parte. O povo reconhece o erro. Vai até Moisés e diz: Pecamos. Porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que tire de nós estas serpentes. Números 21, verso 7. Esse reconhecimento é importante. Pela primeira vez em muito tempo, o povo assume a culpa. Não culpam Moisés. Não culpam Deus. Reconhecem o próprio pecado. E Moisés ora por eles. A resposta de Deus à oração de Moisés é surpreendente. Faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que for mordido, olhando para ela. Números 21, verso 8. Espere um pouco. O próprio Deus, que proíbe imagens de escultura, manda agora forjar uma serpente de bronze? E mais, ele diz que quem olhar para ela será curado? Esse é o início do enigma. Moisés obedece. A serpente é forjada com bronze, um metal resistente, pesado, durável, e colocada sobre uma haste alta, visível a todo o povo. A cada nova mordida, a cada grito de dor, a instrução era simples: olhe para a serpente de bronze. E aqueles que olhavam, eram curados. Este é o ponto central do mistério. Por que uma serpente? Na Bíblia, a serpente é símbolo do mal desde o princípio. Foi na forma de serpente que Satanás apareceu no Éden. Ela representa o engano, o pecado, a astúcia, a queda. Jesus, ao repreender os fariseus, os chama de raça de víboras. João Batista faz o mesmo. Em Apocalipse, o inimigo é chamado de a antiga serpente. Então, por que Deus ordenaria que o povo olhasse para uma serpente para ser curado? Seria isso um contrassenso?
Seria idolatria? Ou seria um ensinamento mais profundo, algo que apontava para além do bronze e do deserto? Segundo o Talmud, os sábios judeus diziam: a serpente não matava, nem curava. Quando Israel olhava para o alto e submetia o coração ao seu Pai Celestial, era curado. A cura, portanto, não vinha da serpente, nem do bronze, nem da haste. A cura vinha do olhar de fé, do arrependimento, da obediência à instrução divina. A serpente de bronze era um símbolo pedagógico. Ela obrigava o povo a encarar aquilo que os fazia morrer e a confiar na promessa de Deus, mesmo quando o meio parecia contraditório. E mais do que isso, a serpente representava o próprio pecado sendo julgado e erguido publicamente. Ao lermos que a serpente foi feita de bronze, é comum passarmos por esse detalhe sem atenção. Mas na simbologia bíblica, nada é aleatório. O bronze, ou cobre, em algumas traduções, é frequentemente associado ao juízo divino. Nos utensílios do tabernáculo, por exemplo, o altar de sacrifício era de bronze. É ali onde o pecado era expiado, onde o fogo consumia a oferta. O bronze resiste ao calor, ao fogo, e representa julgamento firme. Quando o sacerdote entrava no pátio, antes de qualquer coisa, ele se deparava com o altar de bronze, o local onde o pecado era julgado e o sangue era derramado. Assim, a serpente feita de bronze representava o pecado julgado publicamente. O mal que destruía o povo, agora, exposto sobre uma haste, sendo condenado à vista de todos. Era como se Deus dissesse: vejam o resultado do pecado, mas olhem também para a minha misericórdia. O bronze, nesse caso, é a matéria-prima da justiça. Pesado, duro, mas eficaz. É importante lembrar que não era o simples ato visual que curava. Não era um olhar mágico, como se o bronze tivesse propriedades sobrenaturais. Era um olhar de fé. Um olhar que vinha do coração quebrantado, do reconhecimento do erro, do arrependimento sincero. Essa lição é profunda. Em tempos de dor, muitas pessoas olham para tudo: ciência, dinheiro, espiritualidade vazia, mas não olham com fé para Deus. Deus poderia ter curado o povo com uma palavra, mas decidiu criar uma situação que exigia ação e confiança. O olhar para a serpente era um gesto externo de um movimento interno, a submissão a Deus. Como escreveria o apóstolo Paulo séculos depois? Porque andamos por fé, e não por vista. 2 Coríntios 5 verso 7. A serpente de bronze exigia fé, assim como a cruz exige hoje. Na tradição judaica, os rabinos sempre buscaram entender os mistérios da Torá com profundidade. O episódio da serpente de bronze não passou despercebido. No Talmud babilônico, Tratado de Rosh Hashanah 29, está escrito: a serpente matava, a serpente curava. Não. Quando Israel olhava para cima e submetia o coração ao seu Pai Celestial, eram curados. Essa afirmação mostra claramente que o poder da cura estava na relação com Deus. O Midrash acrescenta: Deus mostrou ao povo que o remédio está na obediência, e não em elementos mágicos. A serpente era apenas um lembrete visível do pecado e da misericórdia. Ou seja, os sábios viam o episódio como uma lição pedagógica de confiança. E havia um outro propósito: a serpente ensinava discernimento espiritual. Quem olhasse para ela com idolatria, não seria curado. Mas quem olhasse com arrependimento, viveria. A serpente é um símbolo presente em quase todas as civilizações antigas. No Egito, por exemplo, a serpente era símbolo de proteção real e sabedoria. A coroa dos faraós tinha uma serpente no centro, a deusa Wadjit, protetora do Alto Egito. Na Mesopotâmia, serpentes eram ligadas à fertilidade e renovação. Algumas tradições babilônicas associavam serpentes com cura. Na Grécia Antiga, o bastão de Esculápio, o deus da medicina, tinha uma serpente enrolada, até hoje símbolo dos profissionais da saúde. Seria Moisés influenciado por essas culturas? Teologicamente, não. Mas Deus pode ter usado um símbolo conhecido para transmitir uma mensagem nova. Assim como usou água, pão, fogo e nuvens, elementos familiares ao povo, Deus se vale de símbolos para ressignificar verdades eternas.
Na serpente de bronze, o Senhor pega um símbolo pagão e o transforma em um instrumento de fé, arrependimento e profecia. Um dos momentos mais extraordinários do Novo Testamento acontece no Evangelho de João, capítulo 3. Jesus está conversando com Nicodemos, um mestre da lei, fariseu, membro do Sinédrio. É uma conversa teológica profunda, onde Jesus revela verdades grandiosas sobre o novo nascimento e o reino de Deus. E, no meio da conversa, Jesus menciona o episódio da serpente de bronze. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3 versos 14 e 15. Logo em seguida, vem o versículo mais famoso da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3 verso 16. Essa conexão é direta, profunda e carregada de significado. A serpente representava o pecado julgado. Cristo, ao ser erguido na cruz, assume o pecado da humanidade. A serpente foi levantada em meio ao desespero do povo. Cristo foi levantado no meio da maldade humana. Quem olhasse com fé para a serpente, vivia. Quem crê em Cristo, tem vida eterna. O que parece uma história estranha no Antigo Testamento, era, na verdade, uma profecia viva do plano de salvação. Deus estava apontando, desde os dias de Moisés, para o Calvário. A comparação feita por Jesus em João 3 verso 14 é profunda e desconcertante. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Espiritualmente, a serpente representa o pecado. No Éden, ela foi o agente da queda. No deserto, foi o instrumento do juízo. Por isso, quando Jesus se compara à serpente de bronze, ele está assumindo a figura do pecado condenado. Paulo escreve em 2 Coríntios 5 verso 21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. E em Gálatas 3 verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Assim como a serpente de bronze foi um símbolo do mal julgado e vencido, Cristo, ao ser levantado na cruz, se tornou o pecado vencido e exposto. É um paradoxo sublime. O puro se fez impuro. O santo se fez maldito. A cura foi forjada na forma da própria condenação. A cruz, que era maldição, tornou-se redenção. A serpente, que era veneno, tornou-se símbolo de fé. Vamos voltar ao deserto. Cada pessoa mordida pela serpente estava condenada à morte. O veneno corria pelas veias. A dor era intensa. A esperança, mínima. Essa é a metáfora perfeita do pecado. Romanos 3 verso 23 diz: Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6 verso 23 completa: O salário do pecado é a morte. O pecado é como um veneno invisível, mortal, progressivo, silencioso. E o antídoto não pode vir do ser humano. Deus oferece um caminho de cura, mas é um caminho que exige reconhecimento da mordida e fé no meio de salvação. No deserto, o caminho era olhar para a serpente de bronze. Hoje, o caminho é olhar para a cruz de Cristo. É o mesmo princípio espiritual. Reconheça a mordida. Pare de correr. Olhe para cima. Creia na promessa de vida. Você pode pensar: o povo deve ter aprendido a lição com a serpente de bronze. Mas a história mostra o contrário. O livro de 2 Reis 18 verso 4, durante o reinado de Ezequias, relata: Ele removeu os altos, quebrou as colunas e derrubou o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. E chamava-lhe Neustã. Neustã, um nome que, em hebraico, significa algo como pedaço de bronze, coisa de metal. O símbolo de salvação havia se tornado um objeto de idolatria. O povo, em vez de se lembrar do livramento, passou a adorar o instrumento do milagre. Essa é uma das grandes tragédias religiosas. Quando o símbolo substitui o significado. Quando a forma sufoca o espírito. Ezequias, um rei justo e temente a Deus, reconheceu o perigo e destruiu a serpente. Um ato de coragem.
Porque, muitas vezes, o maior inimigo da fé autêntica é a religião sem arrependimento. A história de Neustan nos alerta sobre os riscos da idolatria religiosa. Hoje, não adoramos serpentes de bronze. Mas quantas vezes adoramos tradições, objetos, líderes, doutrinas, prédios, estruturas, e nos esquecemos do essencial? A serpente era um instrumento de Deus, mas se tornou um substituto de Deus. Quantas vezes nossa fé se prende ao método, à forma, ao estilo, à doutrina, e perdemos o arrependimento, a comunhão, a entrega? Muitas pessoas carregam símbolos religiosos, cruzes, terços, bíblias abertas, mas vivem longe de Cristo. Outras depositam fé em rituais, campanhas, objetos ungidos, mas não conhecem a cruz verdadeira. Neustan continua entre nós, disfarçada de tradição, de liturgia vazia, de religião sem vida. O verdadeiro Evangelho nos convida a olhar além do símbolo e encontrar o Salvador. O que a serpente de bronze nos ensina, no fim das contas? Ela nos mostra que todos fomos mordidos, o pecado é universal. O veneno está em nós, não podemos nos salvar sozinhos. Deus oferece um meio, mas não força ninguém a olhar. A cura exige fé, humildade e arrependimento. O símbolo pode se tornar um ídolo se perdermos o foco. E a cruz é um novo mastro onde encontramos a vida eterna. A vida cristã é uma caminhada entre serpentes. O veneno do orgulho, da mentira, do egoísmo, da incredulidade, está por toda parte. Mas a boa notícia é que o antídoto já foi oferecido. Cristo foi levantado. A cruz está diante de nós. O caminho da cura ainda é o mesmo. A pergunta é: você vai olhar? Na narrativa da serpente de bronze, o ato de olhar carrega um peso espiritual enorme. Não era olhar por olhar. Era um olhar de fé. Um olhar de rendição. Um olhar que dizia: eu acredito. Eu confio. Eu me arrependo. Quem olhava, vivia. Quem não olhava, morria. O gesto era simples, mas profundamente simbólico. Assim também é com a cruz. Muitos sabem da existência de Cristo, conhecem a história, têm Bíblias em casa, mas não olham com fé. Não olham com arrependimento. Não reconhecem a mordida do pecado. Preferem se apoiar em seus próprios recursos, filosofias ou religiões. A serpente de bronze nos ensina que a cura não vem de dentro de nós. Ela vem de fora, de cima, daquele que foi levantado por nós. A serpente foi erguida em um mastro, uma haste visível ao povo. A cruz de Cristo também foi erguida publicamente. Jesus morreu em um monte, à vista de todos, exposto, envergonhado, elevado. Era como se Deus dissesse ao mundo: aqui está o pecado, aqui está o juízo, mas aqui também está a cura. Quem olhar com fé, viverá. E esse princípio se estende até a eternidade. Em Apocalipse, João vê o Cordeiro como tendo sido morto, no centro do trono. A cruz não é apenas um evento passado, é um ponto eterno de redenção. Assim como a serpente no deserto apontava para a cruz aponta para a glória final. Cristo exaltado é o centro da nossa fé, ontem, hoje e eternamente. Curiosamente, a serpente de bronze não é mencionada novamente no Novo Testamento, exceto por Jesus em João 3. Isso levanta uma pergunta interessante. Por quê? Uma das possíveis razões é evitar idolatria teológica. A ênfase do Novo Testamento está na cruz, não nos símbolos do passado. A serpente teve seu papel pedagógico no Antigo Testamento. Mas agora, o foco deve estar na revelação plena de Deus em Cristo. Além disso, Jesus cumpre a figura da serpente de bronze. Ele é o último e definitivo objeto levantado como ponto de salvação. Assim como o tabernáculo foi substituído por Cristo como verdadeiro templo, a serpente foi substituída pela cruz como verdadeiro ponto de cura espiritual. Com o passar dos séculos, o símbolo da serpente, inclusive a serpente de bronze, foi adotado por movimentos gnósticos, esotéricos e ocultistas. Na gnose, por exemplo, a serpente do Éden não é vista como vilã, mas como portadora da iluminação. No esoterismo, a serpente é símbolo de sabedoria secreta e ascensão espiritual.
Alguns grupos modernos, inclusive dentro de correntes pseudo-cristãs, tentam reinterpretar a serpente de bronze como um canal de energias cósmicas ou arquétipo de poder interior. Essas leituras são perigosas. Elas desvirtuam o ensino bíblico claro. A serpente foi símbolo do pecado vencido, não da sabedoria divina. A cura veio de Deus, e não da serpente em si. O cristianismo bíblico afirma: não há salvação fora da cruz de Cristo. Qualquer outra leitura é engano. Estamos chegando ao fim dessa jornada. Mas, na verdade, o fim é só o começo. A serpente de bronze de Moisés não foi apenas um episódio isolado. Ela foi uma profecia viva, uma sombra do que viria. Foi o anúncio silencioso da cruz. Foi o grito visual de que Deus condena o pecado, mas oferece salvação. Hoje, vivemos em um mundo repleto de mordidas espirituais. A dor, o vazio, a culpa, a ansiedade, o medo, são sintomas do veneno que nos afasta de Deus. Mas, assim como no deserto, há uma solução. Cristo foi levantado. Ele se fez pecado por nós. Ele assumiu o nosso veneno. E ao terceiro dia, ele venceu a morte. Hoje, o convite é o mesmo de milhares de anos atrás. Olha e vive. Olhe com fé. Olhe com arrependimento. Olhe com confiança. Porque quem olha para Cristo com fé, não morre, mas tem vida eterna. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo. Se inscreva no canal Segredos da Bíblia, ative as notificações e continue conosco nesta jornada por entre os mistérios, símbolos e revelações das Escrituras. E lembre-se: a cruz é a nova haste. Cristo é a cura. A graça é o antídoto. Até o próximo mistério revelado.